propósitos. Primeiro, salvar todo aquele que nele crê. E segundo, fundamentar uma igreja na terra. Mas para quê, irmão Gerson? Para que a igreja desse continuidade do ministério ou do evangelho de Jesus Cristo na terra. Então nós bem sabemos que Jesus, ele começa com 12 discípulos. Discípulos que, se você for analisar a lógica da coisa, não tem nada a ver. Discípulos que, se você for parar e observar pela lógica e pela ótica visual, San Diego, uns discípulos que não sabia de nada, o que era mais inteligente o traiu, e o que dizia que não ia o trair o negou. Então discípulos que estavam diante de um mestre perfeitos, mas discípulos totalmente imperfeitos, discípulos que viviam e conheciam diariamente a perfeição de um Deus encarnado na pessoa de Cristo Jesus, aonde eles presenciavam em particularidade aquilo que os outros não experimentavam. Aqui eu aprendo uma coisa, porque o Senhor Jesus era cercado, rodeado de muita gente. Ele estava diariamente, pessoas o cercavam. Só que quando ele queria ter um diálogo, quando ele queria ter uma intimidade, quando ele queria chamar alguém para perto, ele pegava os discípulos à parte e dizia: vamos ali. Aí eu paro e penso a mente dos discípulos, dizendo: peraí, o Senhor se manifestou para fazer ou para tornar público o reino dos céus. O Senhor se manifestou, o Senhor quis aparecer para apregoar o evangelho e fazer milagres a todos. Aí eu imagino Jesus com uma resposta linda dentro do meu coração, dizendo: eu manifestei sim para mostrar milagres a todos, porque o milagres é para todos. O milagre não é só para crente, como nós temos o pensamento, não, porque a Bíblia Sagrada me ensina que o sol ele brilha para o justo e para o injusto. O mesmo Deus que faz na vida do justo também faz na vida do injusto. Só que o interessante é, Deus, o Senhor Jesus, ele se manifestou, fazia milagres, ele pregava para a multidão. Só que o interessante é que ele dizia: eu posso até pregar para a multidão, eu posso até fazer milagre para a multidão, mas a intimidade e a verdadeira essência de quem eu só revelo para os meus íntimos. É isso aqui o Senhor dizendo: ei, para eles eu faço milagre, para eles eu até prego a palavra, mas para vocês, na minha intimidade, eu mostro quem eu sou verdadeiramente. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus chama os 12, ele ensina os 12, mas um belo dia ele se encontra em um momento aonde ele está angustiado e diz: é chegada a minha hora, é chegado o meu tempo. Ele sobe ao monte para orar. Eu e vocês sabemos essa história. Ele morre. No que ele morre, os discípulos que aprendiam com Jesus, os discípulos que conheceram a intimidade de Cristo, eles se frustraram, particularmente dizendo. Alguns tentaram voltar pelo caminho de Emaús. Só que levanta sua mão, eu tenho uma palavra profética. Aquele que é dele, ele não abandona. Ainda que você pense em voltar, ele vai atrás de você dizendo: por que você está olhando para onde que você não deve olhar? Volta para trás e eu vou manifestar a palavra e o teu coração vai voltar até hoje. Aleluia, glória a Deus. Ele vai atrás dos dois, o coração dos dois volta a incendiar de novo, porque ouviu a palavra dele. Aí depois que ele volta e ele vai atrás dos dois, ele fala: agora eu tenho que achar mais 11. Agora eu tenho que achar e procurar mais 11. E dentre esses 11, eu tenho que procurar um que me negou. Eu tenho que achar ele, porque é dele. Eu tenho que ter um encontro com ele, porque é através dele. Jesus diz: olha, depois que Jesus está e ele tem um encontro com 2, ele vai até o mar da Galileia. Aí ele vê os discípulos pensando em voltar para trás. Porque o que o negou disse e incitou os outros dizendo: eu não sei vocês, mas eu vou voltar para trás e vou fazer o que eu sei fazer de melhor, que é pescar, porque a minha esperança se acabou.
A chama que tinha dentro do meu coração na cruz do Calvário morreu. Aí vai Pedro e os 11 discípulos pescar novamente. Aí é interessante que ele está lá pescando, Jesus está na beira da praia olhando para eles. Enquanto eles estão pensando em pegar o peixe, Jesus já está com o peixe pronto. Enquanto eles estão pensando em pescar, Jesus já pescou. Só que depois que ele vê o mestre, o próprio que o negou vai até o mestre, aí ele chama Jesus. Aliás, Jesus chama ele para um particular. Jesus deixa os 10, chama Pedro ao particular e diz: Pedro, vamos ali, que eu vou te ensinar. Depois disso, Jesus começa 40 dias antes de subir ao céu, ensinar os discípulos. Só que todas as vezes que o Senhor Jesus tentava ensinar os discípulos estavam trancafiados dentro de uma casa. Estavam trancafiados dentro de um quarto, de um lugar por nome cenáculo, com medo de os judeus pegarem ele e matarem ele da mesma forma que mataram Jesus. Aí Jesus, os discípulos trancados, Jesus passa a porta e se manifesta a eles dizendo: paz seja convosco. Enquanto os discípulos estavam assustados, com medo de morrer, Jesus disse: paz seja convosco. O Senhor Jesus fica um tempo com ele e ensina eles novamente. Aí eu imagino depois dos cenáculos, de noitezinha, presbítero Charles, ele indo para a sua casa. Imagina Pedro dizendo: agora eu vou encontrar minha esposa e vou dizer que Jesus ressuscitou. Aí vai Pedro pela cidade de Jerusalém. No que ele vai pela cidade de Jerusalém, ele ouve rumores dizendo, os soldados romanos dizendo: nós temos que acabar com aquela seita chamada seita do Jesus Cristo Nazareno. O Pedro volta no outro dia trancado no cenáculo de novo, com medo da morte, dizendo: olha, o rumor aí fora é que a igreja não vai mais para frente. O rumor aí fora é que o coronavírus vai matar todo mundo. O rumor aí fora é que a igreja não vai mais caminhar, não vai mais avançar. Aí quando Pedro termina de pregar, de ir falar para os discípulos, vem Jesus novamente atravessando a porta e dizendo: paz seja convosco. Depois dele dizer paz seja convosco, ele vai dizer assim: eu vou mostrar para vocês que vocês são escolhidos meus. Eu vou mostrar para vocês que eu vos gerei. Jesus mostra as mãos, dizendo: eu sou o Cristo que morri, mas eu sou o Cristo que ressuscitei. O tema é incendiados pelo Espírito. Escute, e eu já vou começar a pregar. Isso é uma introdução que eu estou fazendo para você entender a mensagem. Os discípulos apavorados vêm Jesus dizendo: eu sou o Cristo. Mas não bastava só, presbítero Charles, mostrar a mão. Não bastava só para eles terem a certeza de que eles eram escolhidos. Não bastava só, San Diego, mostrar as mãos e as marcas, não. Jesus, ele vira de lado e mostra o lado perfurado pela lança. Irmão Jefferson, que buraco é esse? Deixa eu te explicar. Jesus Cristo na cruz do Calvário, antes dele expirar, no mesmo texto em qual você leu, o Senhor Jesus Cristo, ele vai na cruz. Depois que ele está na cruz, ele vê que está chegando a hora dele se entregar. Ele fala: eu tenho sede. O soldado enfica a lança numa esponja com vinagre, tenta levar para Jesus. No que ele tenta levar o vinagre na boca de Jesus, Jesus cospe o vinagre fora. Alguém sabe me responder o porquê que Jesus não aceita o vinagre? Jesus não aceita o vinagre porque o vinagre, na onde que está ferido, se torna anestésico para a dor. E a Bíblia vai dizer que, como um cordeiro mudo, ele foi levado a matadouro. Isaías diz que por causa das dores dele, nós somos sarados hoje. Por causa das feridas dele, nós somos curados hoje. Aí ele estava dizendo: eu não posso aceitar esse anestésico, porque a minha igreja vai. Ele rejeita. No que ele rejeita o anestésico, ele levanta a cabeça e diz: pai, está consumado, chegou a minha hora. Ele curva a cabeça tomba. Só que tinha um detalhe: tinha que ser verificado mesmo se os presidiários morreram. A Bíblia vai dizer, Isaías dizendo, que o osso do seu corpo não poderia ser quebrado. Então dos presidiários que estavam do lado quebraram-se as pernas. Mas de Jesus, como ele era o Filho de Deus e o Cordeiro, não poderia ser quebrado os ossos do seu corpo.
Então, ao invés de quebrar os ossos, o soldado pega a mesma lança que ele enfiou na esponja. No que ele vai enfiar, ele pega a lança, ele perfura do lado de Jesus. A Bíblia vai dizer que nasceu de Jesus, que saiu de Jesus sangue e água. Escuta aqui. Jesus, por muitas das vezes, ele vai nos dizer: eu vos gereis com dores de parto. Sabe o que é eu vos gereis com dores de parto? O Senhor Jesus mostrou o lado, Diego, para os discípulos, dizendo o seguinte: na cruz do Calvário, eu poderia tão somente dizer para vocês: eu vos escolhi, vós sois meus. Só que não era só assim, porque filho que é filho, ele tem que ser gerado. Filho que é filho não é só de boca, mestre Teodorico. Filho que é filho, ele é gerado. Se ele não é gerado do ventre, ele é gerado no joelho. Então filho que é filho tem que ser gerado. Quando perfura ao lado de Jesus, sai sangue e água. O soldado, ele cai por terra de joelho dizendo: esse aí verdadeiramente é o Filho de Deus. Aí sim nasce a igreja de Cristo na terra. Depois que nasce, que cai aquela água e aquele sangue misturado em um só por causa do sacrifício. Há quem diga que aquela água saiu do pulmão de Jesus, porque Jesus sofreu. Ele agonizou até a morte. Aí sim dando um fenômeno de água dentro do seu pulmão junto com o sangue. Na hora que saiu, nasceu a igreja. Aí ele mostra as mãos. Tá bom, eu sei que o Senhor é o Cristo. Agora me dá uma prova que eu sou teu. Agora me mostra algo que eu pertenço ao Senhor. Ele mostra o lado. No que ele mostra o lado, ele estava dizendo: qual é a tua dor? A minha foi maior. Qual é o teu sofrimento? A minha foi mais agonizante do que a tua. Eu te gerei, você é meu. E ainda que as pessoas tentem parar você, eles não podem parar, porque na cruz você foi gerado. Você é meu filho, e na cruz eu te gerei. Aqui eu começo a pregar. Quando eu li essa palavra, eu falei: amor, conversando com a minha esposa, que eu converso muito com ela, eu falei: você sabe por que Jesus teve que mostrar o lado? Ela falou: não. Eu falei para comprovar para pessoas pecadoras que nem eu e você, que ele na cruz separou a gente como igreja. Escuta aqui. Os discípulos reunidos no cenáculo, Jesus, ele fala: paz seja convosco. Depois que ele fala: paz seja convosco, ele começa a dar a ordem dizendo: olha aí, de pregar em Jerusalém, batizais todos aqueles que creem em meu nome, e assim você vai fazer sinais, maravilhas e prodígios. Depois que Jesus sobe aos céus, os discípulos pensam não só na marca, Diego, mas também não só na marca nas mãos, mas também no furo do lado. Eles começam a orar dizendo: peraí, ele morreu na cruz, ressuscitou, e ele disse antes de subir: ficai em Jerusalém, até do alto seja revestido de poder. Aí os discípulos, por causa do lado, eles começam a acreditar dizendo: essa promessa é para nós, essa promessa é para mim que sou jovem, essa promessa é para mim que sou irmã senhora, essa promessa é para mim que sou cantor, que sou pregador. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aí a conversa muda. O medo das ameaças acaba. O medo do coronavírus acaba. Mas por que, irmão Jefferson? Porque estão todos reunidos em um mesmo lugar. Aí eu falei: Deus, eu tenho que pesquisar, porque eu sou curioso. Pensa num cara curioso, sou eu. Eu falei: Deus, eu tenho que pesquisar. Eu fui pesquisar o significado da palavra reunidos. O significado da palavra reunidos no original quer dizer conjunto, quer dizer juntos, e quer dizer família. E quer dizer mais uma coisa interessante: congregação. Eita glória.
Estavam os discípulos reunidos em um só lugar. Quando as pessoas batiam na porta: ei, o que vocês estão fazendo aí? Estamos fundando a primeira congregação na face dessa terra, porque o Senhor disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Começou-se, Diego, a instituição da igreja. Os discípulos orando, clamando ao Senhor por 10 dias. Imagina comigo, a Bíblia vai dizer em Atos 2 que por final da festa de Pentecostes, eu falei: eu tenho que pesquisar isso. O que significa a festa de Pentecostes? A festa de Pentecostes dava por 50 dias, depois de uma colheita, onde os judeus ofereciam as primícias ao Senhor. Só que antes dele colher, eles não colhiam tudo, colhia apenas a primeira parte. Levava até o templo, oferecia ao Senhor, e por 50 dias eles cantarolavam, dizendo: Hosana nas alturas, bendito é o Deus que nos abençoou. Eles estavam cantando, enquanto os judeus estavam festejando, tinha uma igreja começando, num cenáculo, numa casa pequena, começando com apenas 120 pessoas. Eles estavam orando, cantarolando. Enquanto eles estavam exaltando, estavam os discípulos pensando nas marcas na mão e no furo do lado, orando, dizendo, no versículo de número 20, ele olhou para nós e disse: Pai seja convosco. E soprou sobre nós o Espírito e disse: recebei o Espírito. Aí imagina Pedro dizendo: João, vamos orar? João pergunta: para quê? Ele disse que nós ia receber o Espírito, vamos. Aí vem João falando assim: Tiago, vamos ali, Tiago, aonde? No cenáculo. Fazer o quê? Orar. Mas por que a gente vai orar? Ele disse que ao findar da festa de Pentecostes, ele ia derramar sobre nós o Espírito. Aí imagina, eles começam a orar. No primeiro dia está Pai, envia o Espírito. No segundo dia está Deus, envia o Espírito. Está no quinto dia dizendo: Deus envia o Espírito. Aqueles que não é família, irmão, porque você me perdoa, aquele que não quer estar junto, ele só espalha, ele não permanece. Quando Deus tem um propósito de manifestar no meio da igreja, ele é o primeiro a reclamar, dizendo: para que fazer um encontro desse, num sábado desse? Deus não vai fazer nada. Ele já sai reclamando, murmurando, não suporta até o 10º dia. Mas quem suporta está aqui hoje dizendo: Deus é fiel. Eita, imagina comigo, o 10º dia pela manhã, e o povo reunido lá fora, judeus, esqueci o nome das outras pessoas que tinha lá, samaritanos, bárbaros, e muitas pessoas, outros povos, olhando e esperando sair um barulho de dentro do cenáculo. 10º dia, Diego, chegando de tarde, os discípulos orando, da mesma forma que os discípulos estavam orando 10º dia, acabou-se a festa do Pentecoste. Porque acabou-se a festa do Pentecoste, Pedro começa a orar, de joelho dobrado. Ele ouve um ruído pequeno, lá no canto da congregação, está aquele irmãozinho que nunca é visto, mas ele está dando glória a Deus. Aí ele ouve no meio da congregação, no canto, aquela irmã que dizia: Senhor, o meu esposo não conheceu o Senhor porque ele não quis, mas o Senhor vai salvar, glória a Deus. Pedro começa a ouvir. Quando pensa que não, aqui na frente, ele começa a ouvir glória a Deus e aleluia. Quando pensa que não, do lado dele, ele começa a ouvir glória a Deus e aleluia. Aí João começa a abrir a boca e dizer glória a Deus e aleluia. Tiago abre a boca e começa a dizer glória a Deus e aleluia. Quando a congregação silencia, quando para o barulho de glória a Deus e aleluia, Pedro, que era o pastor, ele abre os ouvidos espirituais, e a Bíblia vai dizer que ele ouve, e os discípulos ouviram um som. Silenciou o som aqui. Pedro estava começando a ouvir o som.
A Bíblia vai dizer que é um som como veemente e impetuoso. Quando ele olha para o lado e fala assim: é tu, João? Não, não é eu não. É tu, Tiago? Não, não é eu não. Aí quando pensa que não, o vento cai sobre a casa. Quando ele olha para Tiago, está Tiago cheio, falando em línguas estranhas. Quando ele olha para João, está João cheio, falando em línguas estranhas. Quando ele olha para a congregação, os irmãos estão profetizando, entregando revelação, rodopiando em mistério, dizendo: o Senhor nos responda. Aí eu estudei e disse: Deus, Pentecoste. O que é isso? Depois do Pentecostes, olha aqui, para você entender. Depois dos Pentecostes, Diego, e eu encerro que eu quero orar pela sua vida. A palavra Pentecoste é fé, o nome é, no original, festa das primícias. Depois da festa das primícias, começava-se a colheita. Depois das primícias começava a colheita. Mas o que é isso, irmão Gerson? O Senhor permitiu os discípulos por 10 dias orando. As pessoas dizendo: vai orar para quê? Vai para a igreja para quê? Vai para o cenáculo para quê? Vai ser crente para quê? Vai ser cheio do Espírito Santo para quê? As pessoas falando e os discípulos orando. Depois que o Senhor Jesus Cristo batizou, começou-se a primeira colheita. 3.000 almas para Jesus através de uma pregação. Você entendeu por que o Senhor te trouxe aqui hoje? Você entendeu por que Jesus te trouxe aqui hoje? Ele vai te encher, porque é uma colheita que você precisa fazer. Ele vai derramar sobre ti o Espírito Santo, e você vai pregar e almas se converterão ao Evangelho de Cristo Jesus. Fica de pé comigo. Eu disse: Deus, por que aqui ser incendiado pelo Espírito? Irmão, sejamos sinceros. O Senhor Jesus, Ele não incendeia ninguém se a pessoa tiver falando assim: eu só quero ser incendiado. Não, irmão, você vai morrer com esse propósito dentro do seu coração. Você me desculpa a minha franqueza, mas por que esse, irmão Gerson? Você já entendeu? Deus, Ele nunca fez uma promessa para uma pessoa pensando naquela pessoa. Nunca, dentro da Bíblia Sagrada, Ele nunca fez uma promessa para aquela pessoa pensando naquela pessoa. Ele disse: Abraão, sai da tua terra. Quando Abraão saiu, ele falou: de ti eu vou fazer um povo. Ele falou para Moisés: Moisés, vai para o Egito. Para quem? Você vai ser libertador. Moisés saiu do Egito e libertou todo mundo. Ele disse para Davi: Davi, eu vou te fazer rei. Tá, Senhor, você vai me fazer rei. Por quê? Porque eu estou preocupado com o povo. Mas o que tem esse povo? Perdeu a minha presença. E você vai trazer essa presença de volta. Ele fez uma promessa para Ana, dizendo: Ana, tu vai gerar, mas o que tu vai gerar é meu. Deus nunca faz uma promessa para a pessoa pensando só naquela pessoa. As pessoas orando, a igreja caminhando. Começou-se o Evangelho. O Senhor incendiou a igreja. Na primeira colheita, 3.000 almas. E aí eu falei: Senhor, para que incendiar? E Deus falou no meu coração: eu vou levantar pessoas incendiadas que vão incendiar. Esse fogo que Deus vai derramar sobre você não vai parar só em você. Vai virar uma corrente. Aonde você colocar a mão, Deus vai incendiar também. Aonde você colocar a mão, Deus vai curar também. Aonde você colocar a mão, Deus vai salvar também. Por quê? Porque Deus te trouxe aqui para incendiar a sua alma, dizendo: eu conto contigo. Eu conto com você. Eu conto com você. Eu conto com você. Cantora, louva mais um louvor. Em nome de Jesus. Aleluia. Decamantoia subia calabraia sé. Rapacalaia sé. Eita Deus. De Colômbia sebe ai. Incendiados pelo Espírito Santo.
Incendiados pelo Espírito Santo. Ei, olha aqui, jovens. Vocês querem ser incendiados pelo Espírito Santo? Vocês vão ter a ousadia e coragem de pregar o Evangelho do seu Senhor. Você vai ter coragem de levantar a mão e dizer: em nome de Jesus Cristo, seja curado agora. Vocês vão ter coragem. Vocês vão ter coragem de falar: ei, Jesus te ama. Sai dessa vida, porque Jesus vai mudar a tua história. Você vai ter coragem. Eita glória. Arruma um microfone para ela aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ai, ai. Eu me lembro um dia. Fui no congresso. Glória a Deus, aleluia. Eu fui no congresso de Mineiros, eu estava no meio da multidão. O pregador falou assim, chamou à frente, falou: você que quer ser diferente, um jovem cheio do Espírito Santo, sai do seu lugar e vem para frente. Eu fiquei lá, o altar era como naquela porta, eu fiquei no meio da multidão. O que eu fiquei no meio da multidão, falei: Deus, eu quero. Falei: Senhor, eu quero. O que eu falei: Senhor, eu quero. Veio um homem marchando para o meu lado, presbítero Charles. Veio marchando para o meu lado. A única coisa que ele falou para mim foi assim: você acabou de me pedir e disse: eu quero. Deus falou: se você tem coragem, recebe aí agora. O rapaz colocou a mão na minha cabeça. Dali por diante Deus começou a mudar a minha história. E hoje eu estou aqui pregando o Evangelho da salvação, dizendo que o mesmo Deus que fez na minha vida vai fazer na sua vida também. E vai te legar. Meu Deus, pode cantar, cantora, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pode soltar, irmão. Existe um Deus aqui querendo incendiar a sua alma. Mas eu te pergunto: você quer? Se você quer, receba aí agora. Se você quer, recebe aí agora. Maria entra na cidade chorando, perguntando onde foi que nós perdemos a Jesus. José, preocupado, busca ele de um lado pro outro. Perderam Jesus na festa e agora o que fazer? Eita glória. Essa história se repete por aí. Vai recebendo em aí, nossos dias. Vai recebendo aí, ó. Estão perdendo Jesus na festa, distraídos. Vai recebendo aí, ó. Com outras coisas. Recebe aí. A festa pode ter Recebe cantor e aí. pregador, convidados nobres. Receba a presença do Espírito Mas Santo a festa por que sobre a pede sua Jesus, vida agora. a festa é pobre. Aleluia. A festa pode ser grandiosa e divulgada, atraindo as massas, é Senhor. Mas a festa que pede a Jesus, ela pede a graça. Oh, glória. Quando Jesus está presente é diferente, a gente sente. Quando Ele fala, a terra para o mal. Receba agora. Ele não falha. E nessa festa Seja cheio agora. Que comanda e o crente canta. Fala em mistério agora. Ele é o centro de tudo. Receba a presença de Deus. Da festa. Tem cura, tem milagre, tem poder, tem visão, tem glória, tem azeite, tem virtude e unção. Tua majestade toma conta deste lugar. Fica conosco nesta festa, nós queremos te adorar. Batiza, salva, cura, traga libertação. Renova, refrigera, restaura o coração. Já é irresistível tua presença aqui. Fica conosco nesta festa, nós queremos te ouvir. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está presente, é diferente, a gente sente. Quando Ele fala, a terra abala, o mal se cala, Ele não falha. E nessa festa
Ele que manda, que comanda e o crente canta. Ele é o centro de tudo neste lugar. Faz teu querer, Senhor. Tu és a única estrela que brilha aqui. Faz teu querer, Senhor. Fala pra Ele nesta noite. Faz teu querer, Senhor. Chama pela presença dEle. Faz teu querer, Senhor. Faz teu querer, Senhor. Faz teu querer, Senhor. Faz teu querer, Senhor. És o dono desta festa. Aleluia. Tem cura, tem milagre, tem visão, tem glória, tem azeite, tem virtude e unção. Tua majestade toma conta deste lugar. Fica conosco nesta festa, nós queremos te adorar. Batiza, salva, cura, traga libertação. Renova, refrigera, restaura o coração. Já é irresistível tua presença aqui. Fica conosco nesta festa, nós queremos te ouvir. Faz teu querer, Senhor. Faz teu querer, Senhor. Faz teu querer, Senhor. Faz o teu querer aqui nessa noite, papai. És o dono da festa. Aleluia. Posso fazer algo aqui? Posso fazer algo aqui? Você que hoje quer receber a unção, saia do seu lugar e venha para frente. O tema é incendiados pelo Espírito. Eu não posso ir embora sem orar pela sua vida. Você que quer ser incendiado, saia do seu lugar e venha para frente. Estaremos orando pela sua vida, aleluia. Eita glória, eita glória, eita glória. Aleluia, aleluia. Aleluia. Só você que quer sair do seu lugar e venha para frente. Aleluia. Ora bacabaia stebia camantoia sé. Eira baca labraia stubia camantoia sebia rai. Oh glória.